Muito boa tarde. Começava por cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dra. Teresa Caeiro, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge, cumprimentar também todas as instituições que assinaram o protocolo, cumprimentar a Associação Portuguesa, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, cumprimentar o Sr. Comissário que há de chegar entretanto, como viram, já colocaram a cadeira, e que está mesmo a chegar. Cumprimentar o Sr. Professor, João Lobo Antunes, cumprimentar também o Sr. Dr. António Arnaud, cumprimentar as senhoras e os senhores bastonários, cumprimentar os senhoras e os senhores deputados com especial incidência e um cumprimento especial aos da Comissão de Saúde que aqui estão também presentes, cumprimentar os senhores membros do Governo, cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Professor Dr. Alberto Campos Fernandes. Caras amigas e caros amigos, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, é para mim uma grande honra participar, enquanto Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, nesta cerimónia comemorativa do Dia Mundial de Saúde. Em boa hora, a Organização Mundial da Saúde entendeu dedicar este Dia Mundial da Saúde ao tema da diabetes. Seguramente um dos mais importantes problemas que presentemente se colocam a toda a humanidade em termos de saúde. Na verdade, o número de pessoas que padecem de diabetes é impressionante e revela um crescimento preocupante em muitas partes do globo. Em 2014, estimava-se existirem cerca de 387 milhões de pessoas com diabetes no mundo inteiro, mais de 5% da população mundial, dos quais, é bom lembrar, quase metade desconhece que sofre dessa doença. Existe, portanto, um preocupante subdiagnóstico da diabetes, é muito devido ao facto de se tratar de uma doença silenciosa que se vai instalando sem que a pessoa disso se dê conta. Contribui certamente para que só em 2014 diabetes tenham provocado quase 5 milhões de mortes calculadas em todo o mundo. Um número que equivale a metade da população de Portugal e que significa que a cada 7 segundos morra uma pessoa devido a esta doença. De resto, os estudos admitem que o número de pessoas que sofrem de diabetes possa subir para 592 milhões até 2035, ou seja, que aumente mais de 50% só nos próximos 20 anos. E esta é uma realidade que não pode ser ignorada e que afeta também Portugal. Segundo o relatório de 2014 do Observatório Nacional da Diabetes, a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa, com idades entre 20 e os 79 anos, foi de 13%. Isto é, mais de 1 milhão de portugueses no referido grupo etário padece diabetes. Mais de 1/4 das pessoas entre os 60 e os 79 anos têm diabetes. Existe, portanto, um forte aumento da diabetes com a idade e também por via do impacto do envelhecimento da estrutura etária da população portuguesa. Mas os números oficiais revelam-se ainda mais preocupantes quando à diabetes chamamos a hiperglicemia intermédia. Aí, só no segmento da população portuguesa entre os 20 e os 79 anos, verifica-se uma prevalência de 40%, o que corresponde a mais de 3 milhões de indivíduos. Em termos de incidência da diabetes, ou seja, de casos novos estimados só em Portugal, os números são igualmente preocupantes. De facto, enquanto no ano 2000 se estimavam cerca de 39 mil casos novos, em 2014 esse número subiu para mais de 54 mil, o que representa, por cada 100 mil indivíduos, um aumento de 374 novos casos para 522. Tem, por isso, todo o cabimento falar de uma verdadeira epidemia quando olhamos para a diabetes. Mas este também não é um problema novo, nem os poderes públicos despertaram para ele só agora. Com efeito, o nosso país tem, desde a década de 70 do século passado, um programa de controle da diabetes. Atualmente, designado por Programa Nacional para a Diabetes, preconiza uma gestão integrada da diabetes com vista a reduzir a incidência da doença,
a atrasar o início das complicações e também a reduzir a morbilidade e a mortalidade causadas por diabetes. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados primários, o relatório do Observatório Nacional da Diabetes refere nos últimos anos que houve um incremento da abrangência da prestação dos cuidados de saúde na população diabética, bem como um aumento da observação do pé diabético. Aliás, o peso das consultas de diabetes no total das consultas médicas feitas nos cuidados de saúde primários aumentou de 6,1 em 2011 para 8,3 em 2014. A taxa de cobertura da vigilância médica das pessoas com diabetes foi de 84,2%, com um universo de quase 530 mil utentes. Ao nível hospitalar, os internamentos e a letalidade associados à descompensação ou complicações da diabetes, bem como os episódios de pé diabético e das amputações dos membros inferiores, também diminuíram de uma forma geral nos últimos anos. Já quanto à despesa identificada com a diabetes, os valores não podem igualmente ser ignorados ou sequer desprezados. Com efeito, de acordo com os estudos disponíveis entre nós, a diabetes teve só em 2014 um custo direto estimado em 1.300 e mais de 1.500 milhões de euros, o que representou entre 8% a 10% da despesa em saúde e entre 0,7% e 0,9% do PIB português nesse ano. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, macei-vos com números e factos, porque sem uns e outros não poderíamos compreender a magnitude do problema que enfrentamos e ao qual todos nós temos de dar a maior atenção e dedicar o maior empenho. Estado, sociedade, organismos económicos, instituições sociais e, acima de tudo, famílias e cidadãos. A epidemia de diabetes está a aumentar rapidamente, mas temos de ter consciência que, em grande medida, está nas nossas mãos e nos nossos comportamentos evitar que essa doença cresça mais e, porventura, diminuir mesmo a sua incidência. Estimular nas famílias, na população escolar, no trabalho, enfim, na sociedade, estilos de vida saudáveis, práticas de exercício físico regular, formas de alimentação equilibrada e variada pode reduzir significativamente o risco da ocorrência de diabetes e contribuirá seguramente para o controle dos seus efeitos. Mais ainda, estimular e generalizar o rastreio da diabetes, facilitar o seu diagnóstico, o acesso ao diagnóstico, são instrumentos fundamentais não só para consciencializar a população acerca deste grave problema de saúde pública, como para promover o seu controle e estabilização. Efeitos para o qual também não pode deixar de se procurar aliviar um pouco mais os encargos dos doentes. Mas, para além da responsabilidade dos governos e do sistema público de saúde, que entre nós é corporizado no Serviço Nacional de Saúde, obra notável de muitos milhares de portugueses ao longo das últimas 4 décadas, também a dita sociedade civil tem um papel fundamental no combate à diabetes. Entre muitos outros exemplos que poderia oferecer, destaca o recente desafio da Fundação Carlos Gulbenkian, denominado Portugal Sem Diabetes, através do qual se pretende evitar que 50 mil pré-diabéticos desenvolvam a doença até 2020, e identificar no mesmo período 50 mil diabéticos que desconheçam ser portadores da doença. São iniciativas como esta, a par de outras, como as desenvolvidas pelas associações de doentes diabéticos, onde a Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, que podem contribuir fortemente para a consciencialização da sociedade, a educação dos grupos populacionais mais vulneráveis e, por fim, ajuda aos doentes. Dito isto, cumpre reconhecer também o papel da Assembleia da República, que tem procurado cumprir o seu papel e as suas obrigações. Assim, o Parlamento aprovou há menos de um ano, por unanimidade, a resolução da Assembleia da República 105 de 2015, de 5 de agosto, através da qual se recomenda ao Governo o reforço das medidas de prevenção, controle e tratamento da diabetes. Vale bem a pena atentar no significativo número de recomendações contidas nessa resolução.
informação sobre a diabetes e os seus fatores de risco, promoção da atividade física e de alimentação saudável, rastreio à diabetes, reforço das consultas de diabetes, promoção de uma gestão integrada da diabetes no SNS, maior colaboração com a administração local. Estas são apenas algumas das propostas que o Parlamento português aprovou no ano passado e espera ver concretizadas no futuro próximo, a bem dos portugueses e, em particular, dos doentes diabéticos. Termino felicitando uma vez mais a OMS pela escolha de um tão importante tema para o Dia Mundial da Saúde e lembrando que a diabetes não é um problema dos outros, é um problema de todos os países, de todas as sociedades e também de todos nós. E sê-lo-á tanto mais quanto menos ou mais tarde o reconhecermos. Disse. Muito obrigado.